Eu queria que nós abríssemos aí em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Eu queria compartilhar com os irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos, um tema que me veio à mente enquanto eu estava meditando, orando, pensando nesta passagem. A gente não pode confundir a folhagem com os frutos. Folhagem não é fruto. O fruto é diferente da folhagem. Isso que aconteceu com Jesus. Ele chamou a sua atenção uma figueira que tinha uma belíssima folhagem. E ele pensou, vou lá tirar alguns figos. Só que chegou lá, não tinha fruto nenhum. Era só a folhagem. A gente tem que ter o cuidado de ter a folhagem com uma bonita aparência. Mas lá dentro, onde os frutos deveriam ocorrer, eles não existem. E se não existem, nós somos apenas uma aparência, sem a frutificação que o Evangelho promete. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, para a gente ficar atento, para não viver só da folhagem externa, mas da frutificação interna. Porque o Senhor quer encontrar em nós mais do que uma folhagem, Ele quer encontrar em nós frutos, frutos que permaneçam. E vocês vão ver no texto bíblico como que isso aconteceu. Ele teve 2 encontros especiais, e eram apenas folhagens, e ele queria encontrar naquelas folhagens, os frutos, mas ele não encontrou. Então muitas vezes podemos aprender, tirar lições aí, para a nossa vida. Então vamos ver o capítulo 11, que é de Marcos. O capítulo 11, eu vou ler com vocês até o verso de número 21. Mas só no geral para vocês terem uma ideia. No começo ele fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Se lembram disso? Então, quando se aproximavam de Jerusalém, agora eu vou olhar por aqui que fica melhor para mim. De Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. E disse-lhes, ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o a mim. Se alguém vos perguntar, por que fazer isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então deixaram-no ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus, vocês se lembram da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Que ele mandou buscar esse jumentinho, eles colocaram os mantos sobre ele, ele sentou-se e atravessou Jerusalém, e uma grande multidão aproximou-se. Vamos ver como é que aconteceu, quer ver? E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Até denominou-se chamar domingo de ramos. Eram os ramos que eram utilizados para fazer uma espécie de louvação, preparando o caminho para a passagem do Senhor, não é? Olha só, tantos que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então nesse trajeto eles cantavam este cântico, Hosana, Hosana ao Senhor dos exércitos, né? Hosana ao Deus Todo-Poderoso. Bendito é o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana, Hosana nas maiores alturas, Hosana ao que vem em nome do Senhor. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, até aí, nós estamos falando da entrada de Jesus em Jerusalém, numa manifestação calorosa de todo o povo que o recebeu de maneira especial. E eles clamavam, Hosana, Hosana nas alturas, né? Glória a Deus pela vida dele, o filho de Davi. Então eles colocaram ali naquela passagem os seus ramos e faziam uma celebração muito grande. Guarde isso na sua memória, porque
aí está uma celebração visual excelente e extraordinária, aclamando Jesus com hosana nas alturas, né? Agora veja o que acontece em seguida. Ele saiu daí e ele vai, nesse final de noite, ele vai para uma cidade e volta na manhã seguinte. Quando ele volta na manhã seguinte, acontece aqui que ele encontra uma figueira e ele vai procurar frutos nesta figueira. Então, ó, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele tinha ido para Betânia, no final daquela manifestação. Quando saíram, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome, ou seja, na caminhada de volta, ele sentiu fome. E o que ele pede? Ó, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. O que Jesus ele foi lá procurar? Ele não encontrou. E acredito eu que Jesus fez uma coisa que eu acho que eu não faria, nem você faria, nem ninguém faria. Ele, de certo modo, amaldiçoou aquela figueira. Ele disse assim: vamos dar um fim nessa figueira, porque ela não tem frutos. Apenas enganou-se com a folhagem da figueira, achando que ela podia fazer algo para ajudá-lo na sua fome, mas nada disso aconteceu. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isso. Olha o que vai acontecer. E foram para Jerusalém. Quando ele sai dali daquela figueira, essa parte da figueira está terminando aqui, mas ele vai fazer agora uma outra coisa. Ele vai entrar no templo em Jerusalém. Quando ele volta do templo, ele vai concluir essa narrativa. Vocês vão ver o que aconteceu com essa figueira lá no final das contas. Então agora ele vai entrar no templo. Teve a hosana, ele foi para casa, voltou, ele viu essa figueira, falou com ela. Agora ele vai entrar no templo. Preste bem atenção nessa leitura, porque isso pode clarear para você uma visão muito especial do que o Evangelho quer nos mostrar, especialmente nesse momento. Veja só. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O que estava acontecendo no templo? O templo, como vocês sabem, era o centro da vida espiritual de Israel, certo? Toda a vida espiritual de Israel girava em torno porque o templo era onde estava a habitação do Senhor, o Santo dos Santos, o Santíssimo. Ali estava a Arca da Aliança, ali estavam as coisas que eram parte integrante da celebração da vida religiosa de Israel. E o que Jesus encontra no templo? Quando ele entra lá, ele ia para estar presente no centro da adoração de Jerusalém. Mas o que ele encontra lá? Olha só. E ele então, foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós porém a tendes transformado em covil de salteadores. Então, quando ele entra no templo, o que ele vê no templo trazia para a compreensão dele algo totalmente diferente do que deveria estar acontecendo ali. Era totalmente diferente do que as Escrituras preconizavam. O templo era para ser o lugar da edificação espiritual da nação. Era o lugar para dar as diretrizes espirituais da nação. Mas quando ele entra, ele vê uma distorção muito grande dentro do templo. E aí o que acontece? Os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com a sua doutrina. O que os dirigentes do templo queriam fazer com ele?
queriam destruí-lo, matá-lo, tirá-lo de circulação, por causa do incômodo que ele representava, pelos questionamentos que ele fazia. E não só os questionamentos, ele agora assume uma posição mais avançada ainda, quer ver? Diz assim: em vindo à tarde saíram, Marcos, nós estamos aonde aqui? No templo, deixa eu só ver aqui, entrada no templo, até o verso 29, né? E os principais sacerdotes, até o verso 19. Esse é o 19? Tá. E os principais sacerdotes escribam, ouviam estas coisas e procuravam de um modo de tirar a sua vida, pois o temiam, porque as multidões se aproximavam dele. Agora o 19. Diz assim: em vindo à tarde, saíram da cidade. Então, Jesus sai da cidade. Ele passa desse momento do templo e ele sai. E olha o que ele vai fazer. Agora veja a partir do verso 20 e 21. Verso 20 e 21. E passando eles pela manhã, viram que a figueira, olha, volta aqui a mencionar a figueira. Viram que a figueira secara desde a sua raiz. Ele não tinha falado antes sobre a figueira? Agora ele volta, hospeda-se em Betânia, volta, participa ali no templo, e depois, quando ele sai do templo e volta à sua atividade normal, ele passa de volta pelo mesmo lugar onde estava a figueira. E olha o que ele encontra lá: a figueira ressecada. E o verso seguinte vai dizer o quê? Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então, só para vocês terem aqui uma visão panorâmica do texto, começa com uma celebração. Jesus está entrando, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Havia cânticos espirituais, Hosana ao filho de Davi. Cortavam ramos e com aqueles ramos faziam uma celebração. Dias depois, eles diziam: crucificai-o, crucificai-o. Quando pediram assim: o que vocês preferem, que solte Barrabás, um condenado, ou que solte Jesus? Eles disseram: que solte Barrabás, e que o sangue de Jesus caia sobre nós e nossos filhos. Crucificai-o. Então, num primeiro momento, havia um cenário que parecia ser o mais extraordinário, a maior celebração. Jesus parecia ser de fato o rei dos reis, seria ali recebido com uma louvação, mas poucos dias depois, eles o crucificaram. Então a folhagem era muito bonita, mas a realidade por dentro da folhagem era triste, era uma posição totalmente adversa. Por isso que é importante a gente entender que as folhagens não são os frutos. E o Evangelho não está preocupado com a folhagem, ele está preocupado com o fruto, com aquilo que os nossos corações de fato sustentam no dia a dia da vida. Não aquilo que nós aparentamos ser, não aquilo que nós queremos que as pessoas vejam através da nossa fachada exterior. Porque Deus não vê o exterior, a Bíblia diz que Ele vê o interior. Portanto, Ele não se ilude com a nossa aparência, Ele procura frutos que possam ser identificados dentro de cada um de nós. Por isso que Ele vai lá na figueira, se espanta com a beleza da folhagem, mas quando chega lá, não tinha fruto, e diz o texto ainda que nem era tempo de fruto. Mas o fato é que ali nós estamos vendo algo que foi modelo para uma reflexão mais profunda, porque ali estava mostrando no contexto que aquela louvação toda era como uma figueira bem cheia de folhas boas, bonitas, mas fruto equivalente ao conteúdo da figueira não existia. Quando Jesus vem, a Bíblia diz que ele vem da parte do Pai. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, a palavra.
O Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Vimos a glória de Deus que nos amou e enviou o seu Filho, que veio até cada um de nós e habitou entre nós. E a Bíblia diz que vimos a sua glória, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então Jesus é a manifestação de Deus conosco. Aliás, um dos nomes que ele ganhou foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus nos amou e enviou o seu Filho para vir até nós. Sabe o que ele queria procurar quando enviou o seu Filho? Ele queria buscar, procurar e encontrar os frutos que ele gostaria de encontrar no mundo que ele criou e que o entregou nas mãos daquele homem que ele criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o que ele encontrou não foi o fruto que ele esperava encontrar, porque a Bíblia diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio como aquele Criador, como aquele que por amor nos criou, soprou em nossas narinas o fôlego da vida e nos transformou em almas viventes. Ele veio para estabelecer a comunhão conosco, e quando ele chega aqui, a porta estava fechada e fechada ficou. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A Bíblia, porém, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você já viu a expressão, todo mundo é filho de Deus? Já viu a expressão? Não há nada mais errado do que isso, porque filhos de Deus são aqueles que abrem a sua vida, conscientemente recebem o Senhor, ouvem o seu chamamento, abrem a sua vida, recebem o Senhor, e a bênção do Espírito Santo de Deus entra na experiência pessoal destes que pela fé o recebem, e a Bíblia diz que este Espírito derrama em nossos corações o amor de Deus, e ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça, dos nossos descaminhos, e nos conduz aos caminhos do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não sou eu que digo que sou filho de Deus, é Deus que diz que eu sou filho dele, porque ele alcançou a minha vida e operacionalizou com seu Espírito uma tão grande salvação dentro de mim, que a Bíblia diz que eu chego a ser como se tivesse nascido de novo, nascido do alto. Um dia um homem perguntou para ele: Senhor, mas como é isso? Vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer outra vez? Ele disse: não, Nicodemos, quem nasce da carne continua sendo carne, quem nasce do sangue continua sendo sangue, mas quem nasce do Espírito passa a ser do Espírito. Então nascer do alto é diferente de uma possível reencarnação, é diferente de qualquer outra forma religiosa de estabelecer um relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus é uma iniciativa dele. Ele é que bate a porta do nosso coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua vida, cearei com ele e ele comigo. Então é a iniciativa de Deus, por amor, nos buscar e nos encontrar onde nós nos perdemos, e nos encontrar onde nós nos desviamos, e nos encontrar onde quer que estejamos no nível da nossa caminhada, e ele vai lá para nos resgatar do nosso distanciamento dele e nos aproximar dele. Por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando com ele mesmo o mundo, e colocou dentro de nós a palavra da reconciliação. Essa palavra da reconciliação é uma dádiva de Deus, e só quem a compreende, só quem a entende, só quem se adere a ela, é que pode entender o elemento reconciliativo de Deus. É por isso que é Deus que bate
e você tem a função de abrir a vida, abrir a sua experiência, abrir a sua ambiência espiritual, a sua ambiência de fé, e o Senhor coloca dentro de você essa bênção que é a chamada na carta aos Hebreus, uma tão grande salvação, e você se desperta para uma novidade de vida. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que estar em Cristo se chama na Bíblia novidade de vida, novo nascimento, é uma experiência espiritual que o Senhor declara sobre nós, que somos seus filhos. Então você é filho amado de Deus. A Bíblia diz que a paternidade de Deus está sobre você. Então você agora, diz a Bíblia, que você é herdeiro de Deus. Jesus não é o filho amado de Deus? A Bíblia diz que Jesus é o herdeiro de Deus, e a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as infindáveis bênçãos do Senhor. Nos posicionamos em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados, porque somos filhos de Deus, porque Deus nos alcançou, e nós nos abrimos à manifestação do seu Espírito, e nos tornamos crentes em Cristo Jesus. Faz sentido isso para vocês? Então naquele dia havia uma celebração tremenda, todo mundo com uma louvação incrível, mas no dia seguinte queriam matar o Senhor, que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então esse fruto que Jesus esperava de fato encontrar, ele não encontrou. Encontrou uma manifestação de celebração, encontrou uma manifestação talvez religiosa, encontrou um evento extraordinário, mas que não se sustentou, porque dias depois eles o mataram na cruz do Calvário. Então o que o Senhor quer não é uma manifestação, não é uma celebração dessa natureza extraordinária, sem fruto. O que Ele quer é encontrar em nós o fruto. Que fruto? O primeiro fruto é o fruto do arrependimento. Nós temos que ser dignos do arrependimento, do fruto de arrependimento. Arrependimento dos nossos descaminhos, arrependimento do nosso distanciamento do Senhor, arrependimento de não termos amizade com o Senhor, não termos uma comunhão com Ele. E ajeitando isso, nós nos tornamos filhos amados de Deus, sobre quem Ele declara: você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então você deixa de ser apenas uma criatura de Deus, você passa a ser um filho amado de Deus, porque você decidiu que quer abrir a sua vida ao chamado de Deus. Você não quer ser apenas uma pessoa religiosa, você quer ser um filho amado de Deus. Você quer que o Senhor te chame pelo nome. Você quer que o Senhor dê o Espírito Santo dele como penhor da sua herança, como garantia da sua salvação. Você quer que o nome dele seja escrito na sua testa, para que não haja erro por onde você andar. Você é uma propriedade do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: o maligno não lhe toca. Por que não lhe toca? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Por isso que a Bíblia diz: santificai a Deus nos vossos corpos mortais. Então é preciso que você declare o Senhor como Senhor, Deus poderoso da sua vida. Por isso que nós chamamos nosso Senhor Jesus Cristo. Já viu essa expressão? Quantos já viram? Nosso Senhor Jesus Cristo. Já ouviu isso? Quando nós falamos isso, nós estamos declarando que existe o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Sabe o que significa isso, historicamente? Quase que todos os cristãos eram massacrados nas fogueiras, crucificados, serviam de pastos e leões, só por causa dessa expressão: Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe por quê? Porque durante o cenário em que Jesus viveu, o Império Romano dominava. E o Império Romano tinha um Senhor. Um Senhor. Era o César. Então significa que todos tinham que render homenagem, respeito e honra ao único Senhor. Podia ter quantos deuses que, aliás, os romanos tinham uma porção de Deus. Era Deus para todo lado, Deus de todo tipo. Você podia ter o Deus que tivesse, ninguém te incomodava. Mas se você dissesse que tinha um Senhor diferente de César,
você podia experimentar a fogueira, você podia ser crucificado. Então, quando a igreja surge e proclama Jesus Cristo é o nosso Senhor, então o Império Romano fica doido de perseguir. Por quê? Porque ali tinha um Senhor humanamente constituído, mas o Senhor Deus poderoso da criação enviou seu Filho, que veio ser nosso Senhor e Salvador. Naquele momento, os crentes que declarassem Jesus é Senhor da minha vida, ele corria o risco de ir para a fogueira, corria o pasto de leões, corria o risco. Então, naquele momento, declarar que Jesus era Senhor era um risco tremendo. Hoje não, hoje todo mundo é Senhor, não é? Você tem um pintor na sua casa, está pintando, o senhor podia fazer isso aqui para mim, o senhor pode fazer aquilo, o senhor pode... quanta gente me chama de Senhor? Hoje popularizou o termo Senhor e ele não significa nenhuma lealdade especial, exclusiva a ninguém. Ele é apenas um termo honorífico. Todo mundo te chama de Senhor, de Senhora, mas naquele tempo chamar Jesus de Senhor era assinar uma sentença perigosa. Por isso que a igreja nasce com uma qualidade extraordinária. Ela tinha uma convicção profunda, estava disposta a morrer pela declaração de Jesus é o Senhor da minha vida. Por isso que nós hoje podemos parar um pouco e refletir qual é o fruto do nosso arrependimento, qual é o fruto da nossa consagração, qual é o fruto da nossa identidade com o Senhor, qual é o fruto da nossa reconciliação, qual é o fruto da nossa fidelidade ao Evangelho do Senhor Jesus. Paulo diz, eu não me envergonho com o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, né? Então, Jesus nasce naquele contexto, vive naquele contexto, e é celebrado naquela multidão que vai, mas logo depois ele vai ser crucificado. Então, era uma celebração que era somente uma aparência, uma folhagem. Quando fosse investigar no fundo, todos aqueles que estavam levantando os ramos e gritando Hosana, tiraram a sua vida de perto do Senhor. E ele ficou sozinho, lá na cruz do Calvário, entre um ladrão e um malfeitor. E a Bíblia diz, naquela hora tão tristonha da sua vida, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Era como se naquela hora ele se sentisse desligado do Pai. É como naquela hora o Senhor reunisse a carga tremenda de pecados que todos nós cometemos. Qualquer tipo de pecado, diversificado pecado. Cada um tem o seu e alguns têm um de estimação. O fato é que tudo aquilo, o Pai pegou e lançou sobre o seu Filho na cruz e disse, meu filho, você leva sobre você os pecados da humanidade. Então Jesus diz, Pai, por que me desamparaste? Porque o amor que nós dedicamos à humanidade me levou a entregar a sua vida para ser crucificada na cruz do Calvário, com o propósito de dar o seu sangue pelo sangue dos pecadores. Porém, o arrependimento e a confissão do pecado transforma a nossa vida de pecadores em pessoas justificados pela graça de Deus. Justos ficados, não por causa da nossa obra, mas por causa da obra de Deus em nosso favor, por causa da obra do Senhor em nossas vidas, por causa do amor de Deus, que veio até nós e por amor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a segunda coisa que nós vimos foi que Jesus, saindo dessa celebração, ele entrou onde? No templo. O que era o templo? O templo era o centro de adoração de Israel. Mas o que aconteceu com o templo? O templo, que era para ser guardião da santidade das coisas de Deus, o cenário onde a arca do Senhor estava, o santuário onde Deus falava com os seus sacerdotes, sumos sacerdotes. Então houve uma depravação, as pessoas começaram a utilizar o templo como mesas de câmbio, trocava dinheiro
para que ali eles cobrassem um preço maior, a fim de que os fiéis comprassem os seus sacrifícios e pudessem ofertá-los lá no templo. Era então um mercado de oferendas, que eram pagas e trocadas pelo shekel, e eles então compravam com o valor do dinheiro de onde eles vinham, trocavam com o juros corchante. E o sumo sacerdote era aquele que administrava isso junto com os demais sacerdotes. Então o templo ficou como uma mesa de cambista, que era uma mesa de câmbio, então vários cambistas. Então Jesus, quando chega lá, ele vira aquelas mesas e diz: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. Ele então se indignou e ele expulsou aquelas pessoas, virou a mesa dos cambistas, porque foi tal a sua indignação, porque ele queria encontrar os frutos dignos do arrependimento, mas ali ele encontra uma perversão total da religião, da fé, da constituição, daquilo que era central na vida espiritual de Israel. O templo perdeu a razão de ser, porque ali não se fazia mais o verdadeiro sacrifício da propiciação, mas era na verdade uma negociação de vários interesses e de vários relacionamentos políticos, porque até o sumo sacerdote acabava sendo indicado pelo Império Romano. Não era nem mais uma experiência do povo de Deus, era um povo que tinha se tornado cativo de uma outra situação, e a sua prática religiosa foi se deteriorando. E Jesus disse: na aparência é o templo, na aparência é a vida religiosa de Israel, mas o fruto lá dentro era um fruto deteriorado. Não havia o fruto do verdadeiro arrependimento, da verdadeira santidade, da verdadeira comunhão. Então Jesus falou: é como aquela figueira, muito bonita na aparência, mas sem fruto na essência. Então ele diz: para que serve essa árvore? Para nada, porque ela está iludindo os transeuntes. Olham para ela, se encantam com ela, mas ela não tem aquilo para o que ela foi criada. Então ele está chamando a nossa atenção, para que nós não nos deixássemos levar pelas aparências das coisas, mas que pudéssemos mergulhar fundo na essência do Evangelho, para a gente entender que frutos o Senhor espera de nós. Não é verdade? Faz sentido, gente? Então pronto, eu queria que vocês lessem João 15, de 1 a 8 junto comigo. João 15, de 1 a 8, para vocês verem o que o Senhor espera de nós. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira. Aqui não é nem figueira, é videira. A figueira produz o figo, a videira produz a uva, mas são frutos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o... Quem é que cuida da videira? O Senhor nosso Deus poderoso. Quem que é o tronco da videira? Quem que é a videira? É o Senhor Jesus. Veja o que ele diz para frente, ó: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Ele quem? O pai, o agricultor. Todo ramo que estiver na videira, mas não frutificar, ele corta. O que Jesus fez com a figueira lá? Cortou, porque não frutificou. Então, todo aquele que estiver, não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa, ele cuida, ele trabalha com aquele ramo. Por quê? Para que ele produza mais fruto ainda. Então, se você quer ser uma árvore frutífera, tem que entender que Jesus é a videira, seu pai é o lavrador e você é o ramo fixado na videira. Você é o ramo procedente da videira. Você é a vara, você é o ramo da videira. Veja só o verso seguinte que ele diz assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos disse. Jesus dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas olha o que Jesus vai dizer, ó: permanecei em mim, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha só, o que Jesus está dizendo para você? Permanecei em mim
e eu permanecerei em vós. Olha só, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis frutificar, se não permanecerdes em mim. Então o que Jesus está querendo dizer? Se nós não tivermos essa relação, essa identidade, essa unidade com a videira, que é Ele, nós não temos como frutificar o fruto da videira. Então o fruto da videira é um fruto que procede de Deus, não é um fruto da nossa carnalidade humana, não é um fruto que nós produzimos com o nosso conhecimento, é algo que Deus realiza em nós e manifesta através de nós. Por isso que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Não é o fruto do Paulo, é o fruto do Senhor Deus poderoso na vida do Paulo. É o fruto que Deus faz nascer dentro de nós, e é esse fruto que Ele quer encontrar em nós. Quer olhar para nós e ver, aí está alguém que frutifica o fruto do Espírito. Não é alguém que tem uma aparência de religiosidade, não é alguém que tem um evento, é alguém que na sua intimidade, na sua vida, está ligado ao Senhor, e o Senhor está ligado com Ele, e desta comunhão surge a frutificação do fruto do Espírito. Veja o próximo, diz assim, eu sou a videira, vós sois os... Quem permanece em quem? Quem permanece em mim, Jesus falando, quem permanece em mim, quem está ligado comigo, está ligado? Está ligado aí? Quem está ligado comigo, disse Jesus, o que vai acontecer? E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, espiritualmente falando, nada podeis fazer. Só podemos fazer algo relevante, extraordinário e significativo, espiritualmente falando, é estando com as nossas vidas ligadas na fonte das águas vivas, na porta que abre para nós pastagens verdejantes. Só podemos estar produtivos espiritualmente, ligados na fonte, que é Jesus. Próximo, diz assim, se alguém não permanecer em mim, olha o que aconteceu com a figueira lá, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Então significa que o segredo aí, qual que é a palavra principal aí? Permanecer. Permanecer em quê? Permanecer, né? Naquele evento, permanecer na rodinha, permanecer ali, permanecer em Cristo Jesus. Quem permanece no Senhor tem a garantia de frutificar o fruto do Senhor. E quando você frutifica o fruto do Senhor, a Bíblia diz que você se torna mais do que vencedor. Porque a Bíblia chega a dizer que o fruto do Senhor é tão poderoso que nem de lei ele depende, porque ele transcende tudo. É o fruto que faz a gente ser de fato mais do que vencedor. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então a vida se torna mais fácil. Pedireis então o que vocês quiserem e vos será feito. Sabe por quê? Porque o que você vai querer já é o meu querer dentro de você. Quando você vai fazer sua oração, ela já está colocada pelo Espírito Santo na sua vida, de modo que você vai pedir segundo o coração de Deus. Você vai orar conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então, não se iluda com a folhagem. Busque o fruto lá no íntimo do coração, lá dentro da sua mente, lá dentro da sua alma vivente. Busque o fruto do Espírito na intimidade do seu coração, porque é lá que o Senhor ordena a vida. Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é algo que a gente produza com toda a artimanha que a gente possa ter. É algo sublime, produzido pelo Espírito Santo, na intimidade
dos nossos corações, das nossas mentes. Mais um para terminar. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. O que Deus quer para você? Que você seja frutífero, abundante, que você seja uma pessoa que transborde rios de águas vivas. Se o Senhor tem para você um projeto, para você ser uma pessoa extraordinariamente rica, financeiramente falando, é bênção que Ele vai dar para que você transborde, para que você abençoe o mundo ao seu redor. Se você vai ser um bom professor, que Deus abençoe você para você distribuir ensino para todo mundo. Se você é uma pessoa amorosa, que Deus te abençoe para você desenvolver e distribuir amor por todas as pessoas. Se você é benigno, que Deus te abençoe e você possa distribuir benignidade para todo mundo. E assim você vai fazendo as coisas do Espírito. Aí amor, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, temperança, alegria, fé, e vai por aí afora. Você vai ser um manancial de bênção. Mas não se preocupe com a aparência, se você é alto, baixo, gordo, magro, feio, ou bonito, né? Preto ou branco, amarelo, não importa esse cenário externo. O que importa é quem está operando o fruto do Espírito no seu interior. Porque é esse fruto que vai saindo de dentro de você, vai fazendo que o mundo ao seu redor melhore cada vez mais. E a sua vida, por ser uma bênção, vai melhorar cada vez mais. E você vai ter a paz de Deus, que excede todo entendimento. Folhagem é muito bonito como decoração, mas o que faz diferença na hora de você ter o seu alimento mesmo é o fruto. O fruto que vai entrar na sua história, vai trazer os nutrientes de Deus e vai te capacitar a ser mais do que vencedor. Acho que encerrou aí, né? Seremos discípulos do Senhor. Quer ser discípulo do Senhor? É bem fácil, né? É fácil, né? Eu digo para você que é fácil quando a obra é do Senhor, mas é extremamente difícil, até impossível quando nós queremos produzir pela nossa própria capacidade. Quando o homem quis fazer isso lá no Éden, ele errou de grande. Por isso que o Senhor disse: eu vou descer aí para reconciliar você comigo, quero te dar a chance de um novo começo. Por isso que a vida espiritual é recomeçar.